Vamos lá que hoje o papo tá quente, hein? De um lado você tem uma neoliberal que traiu os trabalhadores, se posou de esquerda, entrou por um partido clandestino e agora está cada vez mais à direita, mostrando realmente o seu posicionamento e a que veio, para destruir todo o direito do trabalhador. Essa é a Tabata Amaral. Do outro, um completo idiota, um escroto, um burro, um analfabeto e que se posa de radical livre. O que há de semelhante entre esses dois, esse monarca e essa Tabata Amaral? Veja só, eles falam da liberdade. O monarca, ele é adepto aí de uma pré-civilização. Para você entender o que é a civilização, eu vou recorrer à psicanálise ao Freud. O Freud diz que a civilização é todo o ordenamento e regulamento dos instintos. Isso é a civilização. O monarca, ele defende justamente o seu contrário. A pulsão desses instintos é a verdadeira open free, aberto para a liberdade. Essa liberdade dele, que agora é carregada nesse neoliberalismo, aliás, eu gosto de utilizar um termo que vou resgatar dos antigos agora, antes de dar essa continuidade, que é o quê? O Mário Sérgio Cortella gosta muito de utilizar esse termo para falar do idiotes, do idiota, que significa, segundo os gregos antigos, aquele cara que pensa única e exclusivamente em si mesmo. O monarca é aquele cara que pensa em si mesmo. Como vocês sabem, no mundo antigo não há essa noção de eu. O que há é a noção comunitária. O eu é inexistente. Aquele cara que não pensa na comunidade, ele é considerado esse idiotes. Não é o idiota no sentido comum que nós estamos falando. Idiotes. Preste bem atenção. O que há nessa concepção dele? É a concepção única e exclusivamente, e de Tabata Amaral também, como o eu, o eu, o eu, o eu. Eu posso, eu sei, eu opino. É a verdadeira destruição do saber da experiência, que o Walter Benjamin já mostrou, que lá nos anos 40 e 30, os anos 30 já estava em decadência. Se naquela época o Benjamin já identificou que isso estava em decadência, imagine hoje se ele estivesse vivo e se ele visse essa completa deturpação da inteligência. Que o que está ocorrendo agora não é um fenômeno único, é um fenômeno mundial. Essa superposição do eu. Aliás, trago outra narrativa aqui na conversa. E hoje eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, eu não concordava muito com Humberto Eco quando ele dizia que as redes sociais, a internet deu voz aos idiotas. Mas eu tenho que torcer o nariz e concordar com Humberto Eco que é verdade. Deu voz cada vez maior para os idiotas e eles estão tomando os espaços nas redes sociais. Espaços que discutem a reflexão, que fazem a contraconsciência, eles têm uma visualização menor. São raros os canais que têm um alcance grande e que levam a sapiência ao grande público. Agora, a burrice, o racismo, xenofobia, nazismo e toda forma de deturpação humana, de espetáculo, eles aparecem dos esgotos. Esse imbecil desse monarca, como eu já disse, ele é adepto de uma pré-natureza, pré-civilização, para ser mais claro. A superposição do eu, a inexistência do Estado burguês, que ele está ali contra, porque o Estado burguês, aí que eu entro na conversa, a Tabata Amaral não é defensora desse Estado burguês, esse Estado democrático liberal? Por que ela não deu ordem de prisão para esse infeliz? Na hora ali, ela falou, ordem de prisão para você, ou levanta e sai fora, não fica conversando com um retardado desse. Eu sei, eu sou louco assim mesmo, é tudo eu. O que eu estou querendo dizer quando eu falo da exacerbação do eu? Na psicanálise a gente fala, quando tem essa exacerbação do eu,
A gente chama de narcisismo, mas tem um componente fundamental que os filósofos e os psicanalistas discutem em demasia. O Byung-Chul Han chama isso de sociedade do cansaço. É aquele homem cansado de si mesmo o tempo todo, porque ele está consigo mesmo. Ele pode, ele faz, ele transforma, ele se renova, ele faz tudo. Ele se resigna. Tudo é ele. Tudo é ele. Tudo, absolutamente tudo. É a sociedade do eu. E dentro dessa sociedade do eu, qual é o grande problema? Lembra que a Margaret Thatcher falou? Não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos e famílias. Pois bem, dentro dessa concepção dessa gente escrota, o que há é a superposição do eu e a completa anulação do outro. Não há compromisso, não há responsabilidade com o outro. Como ele disse, eu defendo a legalização pelo Estado burguês de um partido nazista. O que o partido nazista fez? Ah, você está falando só da direita. Vamos falar da esquerda também. O que o stalinismo fez? Eu já falei 1 milhão de vezes. Querem saber o que foi stalinismo? Leiam a biografia do Mikhail Bakhtin, aquele cara que eu fiz o mestrado. Aí vocês vão entender o que foi stalinismo. Agora, o nazismo é a verdadeira deturpação, é o estado de violência, é a destruição completa da humanidade. E esse filho da puta defendeu isso, a destruição de qualquer humanidade. E aí? É possível defender um cara desse? É lógico que não. Ele foi demitido, foi pouco. A Tabata Amaral devia chamar a cadeia para ele. Mas não. O que ela faz? Ela persegue os seus críticos. Por exemplo, quando Paulo Giraldelli foi lá e a criticou com fundamento, mostrando a lei, ela foi lá e entrou com processo. Isso entre várias outras pessoas também. Então ela foi, em certo sentido, conivente. Ela deveria, ao menos, levantar e sair fora e não compactuar com esse escroto. Gente assim a gente não conversa, a gente combate. Chega de tolerar esse tipo de gente. Tem que ser radical, cortar o mal pela raiz. Se o Estado burguês ele não é opressor, ele não é o defensor, detentor de toda a violência, por que não deu ordem de prisão para esse cara? Fazendo apologia da violência nua e crua ali, defendendo o nazifascismo ali, a xenofobia, a discriminação racial, que é todo o pacote que vem do nazismo. Isso é intolerável. Imagine se esse cara tivesse falado isso lá na Alemanha. Vamos lembrar aquele vídeo que eu fiz anteriormente? Aquele professor do povo que se coloca, ele fugiu da Alemanha porque ele defende teorias da conspiração, ele defende xenofobia, ele é adepto do nazismo e ele foi condenado, ele ia ser preso, ele fugiu de lá, ele está aqui. Então não podemos deixar passar essa gente. E aí você vem o PCO, na maior ingenuidade, dizendo que defende o monarca. Pô, explica direito a concepção de mundo que vocês têm, que eu sei qual que é, mas o grande senso comum não sabe, e explica dentro dali toda uma explicação para você chegar e defender um cara como esse, que é indefensável. Isso não é liberdade, isso é a defesa da pré-civilização, é a destruição completa de qualquer tipo de humanidade, e é esse tipo de defesa que esse monarca e essa gente faz. Isso não podemos aceitar. Bem feito, foi pouco a demissão dele. Não venha com esparrela dizendo que estava bêbado, que isso, etc. Tal. Foi pouco. Espero que venha muitos mais para cá agora, dessa gente. Vamos lembrar o Rodrigo Constantino também, aquele idiota lá que falou do estupro da filha, constrangeu a filha. Veja só o cúmulo dessa gente, uma gente completa idiota, que não tem estudo, que ousa falar de Paulo Freire sem ao menos ler, não sabe de filosofia, não sabe de história, não sabe de sociologia, não sabe de porra nenhuma, e querem ficar falando como se fossem sabichões do presente. Vai estudar, seus bandos de burro. Não tem como aceitar isso. O que aconteceu foi pouco de demissão. Deveria ter ido para a cadeia, isso sim. O Estado burguês não é radical? Não é o detentor das leis? Aonde que está as leis? A senhora Tabata Amaral, o que a senhora fez naquele momento?
além de ficar trocando palavras, trocando ofensa, dava ordem de prisão para um cara desse que defende a destruição completa da humanidade. Isso não pode deixar de ser lembrado, não pode passar em branco. Cada vez estamos indo para o buraco. Precisamos levar a democracia participativa para frente. Representa para frente. Precisamos nos agir, levar, fazer ações. E eles têm que fazer ações mediante aquilo que nós desejamos e não o seu contrário. É assim que a gente começa a mudar as coisas. Tá certo? Grande abraço e até mais.